Deus, para ele fazer parte da igreja, da pedra que é Jesus, tocou o nome dele de Cefas, ou de Pedro. Cefas foi Simão Pedro. Quem entendeu? E Pedro quer dizer pedra. Versículo 16. Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos prestar atenção, que aqui vai nascer a igreja. Jesus respondendo, disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Então ele recebeu essa revelação, não foi por Jesus, foi pelo Espírito Santo de Deus. Então os irmãos podem sentar, em nome do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. E Pedro, Tiago, João, Lucas, junto com Jesus, já estava escrito deles lá em Isaías. Eles seriam os filhos da igreja. Quem está entendendo? Então eles vieram, Deus deu para eles como testemunho para acompanhar o seu filho Jesus Cristo aqui na terra e aprender com o seu filho Jesus Cristo em nome do Senhor Jesus, porque desde então ele não sabia de nada, nem das coisas dos céus e nem do Filho de Deus. Mas eles têm essa revelação, estando com Jesus, aqui Jesus se alegrou. Jesus disse muito bem, Simão Pedro: pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Toda casa, a Bíblia diz que é edificada por alguém, mas essa casa que somos nós, quem edificou foi Jesus Cristo. Jesus Cristo disse para nós edificar a nossa casa, não sobre a areia, mas edificar essa casa sobre a rocha, porque pode vir tempestade, essa casa não vai cair para você e eu, porque está edificada em Jesus Cristo, e Jesus Cristo é essa rocha. Os irmãos estão entendendo? Então agora Jesus pega Pedro e vai te confrontando com Pedro, porque a revelação não veio dele, não veio de Jesus, veio do próprio Espírito Santo. Em nome de nosso Senhor Salvador Jesus, vamos falar do Espírito Santo. Por isso Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerá contra a minha, que não tinha ainda, igreja. Quem está entendendo? Amém? O que é as portas do inferno? Essas mentiras do inferno que entraram na igreja. Amém? Deixaram de falar da palavra de Deus para contar contos de carochinha, contar coisas que não existem biblicamente, que não está escrito. Entendeu? Mas a porta da igreja do Senhor, o diabo não entra. O que é o diabo, cara? O diabo é mentiroso. Por exemplo, se tivesse alguém aqui, tivesse ouvindo, e fosse contra essa doutrina, já não aguentava e ia sair. Quem entendeu? Porque é a doutrina dos apóstolos. Quem entendeu? A doutrina dos apóstolos foi dada pelo Espírito Santo de nosso Senhor e Salvador. A revelação veio para Pedro, só para Pedro, mas para ninguém. Tá bom? Nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Jesus é bom. Depois nós vamos ver a igreja nascer, e depois do Pentecostes, e assim por diante. E vamos ver os acontecimentos que Deus deixou escrito para nós sobre esta igreja. Amém? Então vamos meditar. Nessa mesma passagem, diz assim no 17: Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue. Como que era o nome dele? Simão Barjonas. Está vendo? Não tinha nada de Pedro, tá bom? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, está vendo? E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra
será desligado no céu. Então a igreja agora estava na mão de Pedro, e Pedro dali para frente pelo Espírito Santo de Deus, e ela dá continuidade para que a igreja do Senhor viesse sobre a terra. Amém? Então vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, abrindo nossa Bíblia em Atos. Vamos deixar tão somente a palavra de Deus para melhor para nós, em nome do Senhor Jesus. Atos 1. Deixa eu ver se vai dar tempo, vai dar tempo. Vamos ficar só na leitura. Aqui nasceu a igreja, tá bom? Atos 1. Apóstolo Lucas dizendo: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até alguém que foi recebido estima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então tudo que Jesus falou foi pelo Espírito, porque o Espírito Santo é Deus. Os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles no espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois desses dias. Versículo 7. Não 6. Aquele pois que se haviam reunido perguntaram-lhe dizendo: Senhor, estará tu neste tempo o reino a Israel? A pergunta que fizeram para Jesus. Aí Jesus disse assim, ele disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí agora ele vai falar assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aqui no João, Amário, até os confins da terra, pelo mesmo Espírito. Isto é a igreja do Senhor. Quem está entendendo? Então vamos lá. Versículo, vamos. Deixa eu ver, vamos ver através daqui. Atos 1:8, 2:1, já lemos 2:1? Vamos contar junto. 2:1 diz assim: o dia de Pentecostes, tá bom? Porque no seu dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. Tinha 120 almas lá. Tinha mais, mas foram embora. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam aceitados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais puseram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Amém? Agora nós vamos continuar lendo a palavra do Senhor. O 21 diz assim: o 16, dizendo a respeito do Espírito Santo, Pedro falando: mas isso que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Quanto Espírito? Do meu Espírito. Quanto Espírito? Amém? A igreja só tem esse Espírito. Estou falando da igreja do Senhor, tá bom? A igreja do Senhor, que a porta do inferno não prevaleceria contra ela, só tem esse Espírito. E esse Espírito é o Espírito. Está entendendo? Então, biblicamente falando, porque todos vão te dar conta daquilo que falaram, daquilo que eles falaram de outro. Todos nós vamos dar conta. Quem está entendendo? E a Bíblia diz que chama lá divino, mas há daquele por quem veio o escândalo. Amém? Melhor que não tiver nascido. Versículo: nos últimos dias acontecerá que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre meus servos e minhas servas naqueles dias. Profetizarão. Versículo 21. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém?
E qual é o nome do Senhor? Jesus. Então, amém? Evocar o nome do Senhor será salvo. Não fala, se você for prestar atenção nessa passagem bíblica, aonde o nome de Jesus é evocado sobre a igreja, quem sabe diga amém. Não é evocar assim, eu também creio, estou evocando. Quem está entendendo? Se você for prestar atenção nesse versículo, como você vai invocar o nome do Senhor? Né? O nome do Senhor tem que ser invocado quando você é batizado. Quem está entendendo? Quando você recebe o batismo. Você é batizado em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Cristo. E receberemos o dom do Espírito Santo. Então você está seguro. O nome do Senhor foi invocado sobre você. Você aceitou Ele como seu verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem está entendendo? Aí você recebe o presente, o Espírito Santo no ser. Isto é para a igreja. Então vamos lá. O 37, 2:37 diz assim. Já lembra? Já lembra? O 37 diz assim, 37. Então vamos ler, vamos entender melhor. 31. Vamos prestar atenção e Deus vai nos ajudar. Diz assim: nesta previsão, diz da ressurreição de Cristo, certo? Que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu A corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, que todos nós somos testemunhas. Testemunhas. Foi por isso que Deus chamou os discípulos para ser testemunhas de Jesus. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes e Ouvis. por que Pedro está falando dessa maneira? Que tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. porque quando Jesus veio, lá em Joel já estava escrito que Deus derramaria dos céus Espírito. Quem está entendendo? E para nós receber esse Espírito Santo, é necessário Jesus subir. Quem entendeu? Amém? Então vamos lá. Aí diz assim no versículo 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse. Disse o Senhor ao meu, Senhor. aceita-te a minha, Direita. até que eu ponha os teus inimigos por escabeiro dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. amém? Então agora Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor aqui na terra e o Senhor lá no céu. Lá no céu não tem dois deuses. Porque não existe um Senhor junto com outro Senhor. As coisas de Deus. Quem entendeu? Deus é o Senhor absoluto. Quem entendeu? Agora o versículo 37, ele diz assim: ouvindo eles isto, compungiram em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais, Apóstolos. todos os apóstolos estavam ali também e concordaram. Que faremos, varões e irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependemos cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Estamos falando a igreja, que Deus disse que a porta do inferno não prevaleceria contra. Como assim, meu pai? Porque ela ia ficar na palavra. Quem entendeu? A igreja do Senhor tem que permanecer na palavra. Porque a promessa nos diz respeito a vós, vossos filhos, e todos os que estão longe, e tantos quanto Deus, nosso Senhor. Chamar. Então a igreja do Senhor é Ele quem chama. Os irmãos vão entender? É Ele quem chama e te dá a vida eterna. Coloque em você o Espírito dele,
te dá vida eterna. Quem entendeu? Diga amém? Amém. Então vamos continuar meditando um pouquinho a palavra do Senhor. Que Deus possa continuar nos abençoando. Amém. O 42, essa mesma passagem, diz assim: de sorte, foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra naquele dia, agregaram-se quase 3.000, e perseveravam na doutrina na comunhão e na partilha do. Amém? Esta é a doutrina dos apóstolos que está na Bíblia. Quem está entendendo? Está na Bíblia. Aí tem outra doutrina que foi inventada por construir o ministério, só que não está na Bíblia. Quem está entendendo? Então fique com a palavra de Deus, que ela é autossuficiente, mente para te salvar. Quem entendeu? Então vamos continuar meditando na palavra do Senhor. Por isso Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. 4,16. Atos 4,16. Já vai deixar? 4,16 a 4,6. 4,6 diz assim. Irmãos, vamos ler. E Anás, o sumo sacerdote de Caifás, e João, Alexandre, todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote, outro no meio perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizeste? Estavam apertando a Pedro, porque acho que Pedro tinha feito um milagre, ou orado por alguém foi curado. Vamos lá. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse aos principais do povo e voz do Senhor de Israel: visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e de modo como foi curado, seja conhecido de todos vós, ou conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós o crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que este está são diante de vós. Vamos prestar atenção, ele diz assim: eu e a pedra que foi rejeitada por vós, falando do povo judeu, os edificadores, o qual foi posta por cabeça. Vamos prestar atenção mais uma vez, que agora não é mais para os judeus, agora é para nós. E nenhum outro assal, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser. Estava querendo inventar. Não existe. O nome é Jesus. Não adianta inventar. Inventaram aí, tentaram arrumar alguma coisa para esconder o nome de Jesus e para trazer salvação para a igreja. Trouxeram mentira. Quem está entendendo? Porque a salvação só é em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos continuar meditando na palavra do Senhor. O 12 diz assim, já lemos o 12, né? O 17 é a igreja, tá bom? O 17 diz assim: mas para que não se divulguem mais entre o povo, ameaçamos para que não falem mais desse nome a homem. Eles não queriam ouvir o nome de Jesus Cristo lá em Jerusalém, Israel, amém? Aí diz assim, e chamando-os, disseram que absolutamente não falasse nem o quê? Ensinassem no nome de Jesus. Ensinassem no nome do Senhor Jesus. Hoje está cheio de livro por aí, está todo mundo ensinando, e o povo está indo atrás de quem está ensinando. Quem é ele, né? Respondendo, porém, Pedro, João, e disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus ouvirmos ante a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles aí ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-os ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Agora o 28 diz assim, os irmãos acharam? 27 diz assim: porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilato, como gentios
e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então, tudo aquilo que aconteceu com Jesus Cristo, naquela época, naquele tempo, foi da vontade de Deus. Tudo que está acontecendo nos nossos dias também é da vontade de Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém? Por isso é pregado o Evangelho. O Evangelho é para a salvação para aqueles que creem. Quem entende? Então é assim, prega o Evangelho. Se eles creem que o homem que está falando, não, eles têm que voltar para a Bíblia. Quem entendeu? E voltando para a Bíblia, acha Deus. Voltando para a Bíblia, acha salvação. Voltando para a Bíblia, acha Jesus Cristo. Voltando para a Bíblia, você acha aquele que era, o que é, o que há de vir, o todo poderoso. Voltando para a Bíblia. Amém? E não indo por caminho escuso que os homens inventaram. Entendeu? Então vamos lá. 4. Então agora o 31 já leu, entendeu? Não? O 29 diz assim: pois agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e conceda os seus servos que falem com toda ousadia o que? A tua. E é isso que nós estamos lendo, tá bom? Aí diz assim: enquanto me estende a mão para curar e para que se façam os sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, que hoje está escondida. Quem está entendendo? Que hoje não se fala, igual estamos falando aqui. Nunca, nossa, eu fico a igreja vazia. Está entendendo? É difícil, esse evangelho não se prega mais. É esse evangelho que salva. Quem entendeu? Atos 7,53. Atos 7,53. Aqui foi o primeiro mártir da igreja. Os irmãos falam, primeiro mártir. Amém? Aqui o discípulo vai morrer. Porque se levantou para falar de Jesus e contra o povo junto. Amém? Diz assim no versículo 53. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não guardaste. Foi o povo de Israel, que os anjos que ordenavam a eles. E ouvindo eles isto, enfureceram seus corações, rangiam os dentes contra ele. Que era quem? Quem que era esse discípulo? Era o? Estevão, né? Mas eles estão cheios do Espírito Santo. Vamos prestar bem atenção agora, que o povo aí inventa. Amém? Diz assim: mas eles estão cheios do Espírito Santo, fixando os olhos no céu. Viu o quê? A glória de Deus. E Jesus, que estava à direita de Deus. Aí eles falam que tem Deus de um lado e Jesus do outro. Quem está entendendo? E aqui ele está falando que viu a glória. Está falando que viu Deus. Deus é o Espírito, ninguém vê. Fala de Cristo, você não consegue ver Deus. Que Deus vai estar em Cristo. Alguém pode ver o Espírito? Pode? É assim que foi com Jesus e Deus, Deus e Jesus. Quem está entendendo? Amém. Vamos assim. E deixe-me ver, escreveu os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, a mão direita De Deus. Então, outro lugar é a mão direita do povo, que Deus não tem mão. Ele tem poder. Quem entendeu? Não existe direita para Deus. Deus trata com o povo dele. Quem entendeu? Diga amém? Amém? Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arrebentaram unânimes contra ele, expulsaram da cidade, apedrejaram. E as testemunhas depuseram seus espíritos aos pés de um homem, de um mancebo chamado Saulo.
que mais tarde Deus ia usar ele. E apedrejava Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu? Espírito. Então tinha dois Deus lá em cima. Quem está entendendo? Agora você vamos ver aonde, por que essa revelação. Abra sua Bíblia comigo, Ezequiel. Isso que Estevão está vendo, já estava escrito. Os irmãos falam, já estava escrito. Já estava escrito. A Bíblia, por isso que não podemos ficar com a, porque a Bíblia é a palavra De Deus. de Deus. Ezequiel 1:28. Vamos ver essa glória que Estevão viu, amém? E que estava escrito lá no Velho Testamento. Ezequiel 1:28. Vamos lá, vamos meditar. O 28 eu falei, né? Sim. O 25. Diz assim: E ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, parando eles, baixavam as suas, Asas. e por cima do firmamento, que estava por cima de suas cabeças, havia uma semelhança de trono, como de uma, Safira. e sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um, Homem. e era Jesus lá em cima agora, é o próprio Deus. Quem ele mesmo foi isso que Estevão viu. Aí diz assim, semelhante. Onde eu parei? 26, no fim. Havia como a semelhança de um homem no alto sobre, Ele. e bem como cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus ombros, daí para cima, e desde a semelhança dos seus ombros, daí para Baixo. e como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor. Isso que ele João viu, que Estevão viu, a glória, o resplendor. Quem entendeu, diga amém? Amém. Porque lá no céu é assim, do lado do Senhor é tudo brilho, é tudo brilho. Amém? Tudo luz. Versículo 28. Como o aspecto do arco que apareceu na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Senhor. Então Estevão viu, escreveu os céus abertos e a glória do Senhor. Quem está entendendo? Aí está essa glória do Senhor com outro Deus lá em cima. Quem está entendendo? Isso não é bíblico. Vendo isto cair sobre o meu rosto, e ouviu a voz que falava. De quem falava. Amém? E quem falava. Quem entendeu, diga amém? Amém. Jesus, Estevão, quando estava, Senhor Jesus, receba o meu. Espírito. Amém? Deus é bom, é bom. Por isso a palavra de Deus, por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Se alguém te contar uma mentira aqui pela Bíblia, não consegue. A Bíblia chama ele de mentiroso. Quem entendeu, diga amém? Amém? Então vamos continuar meditando na palavra do Senhor. O 60. Acho que não tem 60 aqui, né? Ah não, mas eu estou Ezequiel. Vamos voltar para Atos. Atos, agora o 53, já lemos o 53? Já. O 60 já lemos? Já também. Atos 10, 32. Vamos meditar. Atos 10, 32. Os irmãos não sabem? 31 diz assim: Eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória de. Diante de Deus. Vamos prestar o 32 agora, prestar bem atenção. Diz assim: Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão. É Simão? Sim. Ah, bom. A quem tem por sobrenome? Pedro. De quem está falando? Do próprio. Quem está entendendo?
Simão, que Deus pôs o nome dele, e Pedro, para não ter dúvida. Quem entendeu, diga amém? E que tem por sobrenome Pedro. este está a casa de Simão, o curtidor, junto do mar. E vindo ele te fala. Pará. Por quê? Porque Pedro recebeu a chave. Recebeu a chave de quem, no caso? De Jesus? Do próprio Espírito Santo. Aí eles falam que o batismo é em nome de Jesus. Porque é melhor ficar com a palavra de Jesus, que Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso entra em controvérsia com a Bíblia. Quem está entendendo? Se não bate, se fica um versículo isolado. Aí você vai para a Bíblia toda a igreja do Senhor, na doutrina dos apóstolos, é batizado em nome do Senhor Jesus, e lá só é uma ordem de batismo, e não um batismo. Mas eles continuam ficando com a ordem do batismo. Quem entendeu, diga amém? Quem deu essa ordem do batismo lá daquele jeito lá? A gente vai procurar, você acha. Já mais está entendendo, não? Entendeu? Jesus, Pedro nunca batizou ninguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja do Senhor não faz isso. Quem está entendendo? Por isso Jesus disse que a porta do inferno não prevalecerá contra a minha Igreja. porque a revelação veio para Pedro pelo Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo? Você não pode falar que Pedro se enganou, que Pedro errou e que prefere ficar na voz de Jesus. Jesus, se você for lá, naquela passagem bíblica, está expedido por todo mundo, batizando em meu nome. Mas foi, como que se fala? Adulteraram aquela passagem. Entendeu? Se é batizado em meu nome, porque, sei lá, abraçaram isso aí. Quem está entendendo, diga amém? E assim foi permitido porque Jesus disse: eis que eu sou mediador, saiu a ser a minha, a palavra dele. Mas veio o inimigo e semeou o jogo. Semeou o jogo. Quem entendeu? E desde então foi mudado. Ó Simão Carlos, é bem assim, é a verdade. Amém? É uma verdade que sempre foi dita e que Deus está dizendo para todos nós, porque Jesus está voltando. Vamos ficar firme, irmãos. Firme. Sempre foi difícil você dizer que é discípulo do Senhor Jesus. Sempre foi difícil você confessar a Jesus Cristo como seu verdadeiro Deus e a vida. Amém? Porque, bom, vamos continuar meditando um pouquinho, nós já vamos embora. Nós estávamos em 10, né? Atos 10. O 36 diz assim, os irmãos acharam o 36? E diz assim: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus, este é o Senhor. Então não tem outro Senhor, tá bom? A igreja do Senhor não tem outro Senhor. Esta palavra, vós bem sabeis, que veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Então João pregava o batismo para arrependimento, não para arrependimento. Para arrependimento. Amém? Então o batismo que João pregava é para arrependimento. Aí vem Jesus, pregou esse batismo para salvação. Quem está entendendo? Diferente daquilo que João pregava, tá bom? Eu falei que ia ler até onde? 36 já lemos. Atos 10, 36. Versículo 39. Nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra Judéia como em Jerusalém, a qual mataram pendurando no mar. Aqui, o apóstolo Pedro está contando que ele foi testemunha. Amém? Então, este é a doutrina dos apóstolos, que estão contando tudo aquilo que viu, o que ouviu, e agora estão cheios do
Santo, dando continuidade àquilo que Cristo falou. Porque eles receberam o Espírito de Cristo. Quem está entendendo? Então, na Bíblia eu posso crer. Porque esses homens andaram com Deus, andaram com Jesus, foram testemunhas de Jesus. E os reformadores foram? Foram testemunhas? Quem está entendendo? E, no entanto, o mundo inteiro ficaram na doutrina dos reformadores. Quem entendeu também? Versículo, eu li, foi qual? 30? 39. 10:39. 40. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas de Deus, que antes ordenaram a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Então você pode anular isso aqui e ficar com os reformadores. Quem está entendendo? Isso aqui é a Bíblia. Reformador não é Bíblia. Quem está entendendo? Aí diz assim, versículo 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Quem está entendendo? O que é juiz dos vivos? O vivo que aceitar Jesus, já passou da morte para quem não aceitar Jesus, continua morto. Jesus disse, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. Isto está na Bíblia. Quem está entendendo, diga amém? Então isto é a palavra de Deus. Versículo 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele crêem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Só em nome de Jesus que é perdoado o seu pecado. Quem está entendendo? Dizendo Pedro aí nessas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. Quem está entendendo? Aqui é a igreja do Senhor, que nasceu na casa de cor. Aqui é a igreja gentílica. Quem está entendendo? Você vai ver que a função de Pedro é só ter aqui. Depois Pedro fica para trás e Deus levanta Paulo. É assim, não é? Amém? Versículo. Agora o 47. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Aqui é o batismo, tá bom? E mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então rogaram que ficasse conosco por alguns dias. Estamos lendo a palavra de Deus para aí. Será que eles fazem isso, irmãos? Será que eles têm coragem? Quem está entendendo? De mostrar para a igreja a verdade escrita? Quem está entendendo? Por isso a Bíblia se fecha e acha um versículo bonito para jogar para a igreja, diz bem sobre aquilo. Os irmãos perceberam isso? Quem entendeu, diga amém? Há uma coisa mais linda no mundo, Deus deseja a tua salvação. Se você está com o Senhor Jesus, você é a ovelha do Senhor, Ele é o seu pastor, e nada nos falta. Ele sabe que você necessita. Aí você vê essas igrejas por aí, traz dinheiro, isso, daquilo, bênção. É de Deus? Ai, eita, não está falando desse mundo. Tem que me segurar. A igreja foi feita para isso? Não, mas é o mundo. Quem que não quer riqueza? Quem não quer dinheiro? Quem não quer seu casamento salvo? Estou aqui. Quem está entendendo? Quer seu casamento salvo, se pegue com Deus. Seja um bom marido, seja uma boa esposa. Pare de olhar para o mundo e dê a tua atenção à sua família. Está vendo alguma questão? Não. Está vendo? E Deus está nessa. Faz ao contrário, você vê que é o diabo que está te arrastando para fora. Porque
Porque a Bíblia nos diz, não sei porque estou entrando nesse assunto, que Deus veio para ajudar. Quem entendeu isso também? Você vai ver que você dando ouvido à palavra de Deus, você vai ser muito feliz. Quem entendeu? Tudo ao seu redor vai ser abençoado. Porque você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E você sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus te leva para a palavra. E uma coisa leva com a outra, o seu obedece, e a roda continua rodando, girando, ao seu benefício. Quem entendeu? Deus é bom, né? Então, agora nós temos. Então vamos lá para Atos. Atos 20. O apóstolo Paulo aqui está prestes, já está sabendo que ele morreu. Amém? Falou que ele guardou sua carreira, como o filho fala. Faz tempo que eu não vejo esse versículo. Combati um bom combate, guardei minha. Encerrei minha carreira e guardei a fé. Amém? Então está indo embora com o Senhor com a fé. Amém? Com a fé e com as obras. Você entendeu? Só que a salvação não é pelas obras. Você entendeu? Vamos lá. Atos 20. Atos 20, 23. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Quem entendeu aqui também? E diz assim, o apóstolo Paulo falando, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tem a minha vida por preciosa, contando que se cumpre em mim com alegria a minha carreira. Eu me espero que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça De Deus. Amém? E agora, na verdade, sei que todos nós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verei mais o meu Rosto. então pregar o reino de Deus. Quem é o reino de Deus? É Jesus. Amém? 26. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Vamos prestar atenção. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu visto, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio Sangue. E aí, no caso, vamos explicar esse versículo? Vamos explicar. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu. Vistos. Foi Jesus ou foi o Espírito Santo? Espírito Santo. Quando os discípulos andavam com Jesus, eles não tinham o Espírito Santo. Quem está entendendo? Depois do Espírito Santo, Jesus disse a promessa do Pai, ser-me-eis testemunhas. Então é para testemunhar de Jesus Cristo. Então a igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue, através do seu Filho Jesus Cristo. Mas a igreja são os filhos que Deus deu para o seu Filho Jesus Cristo. Quem está entendendo? Que a igreja é chamada mulher. Amém? Vamos lá, versículo 28. Olhai, pois, por vós, por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu o bispo, para apacentar a igreja De Deus. que ele, Resgatou com seu próprio sangue. os irmãos falam, próprio sangue, Próprio sangue. Deus em Cristo. Deus que usava aquele corpo, porque sem derramamento de sangue, não tem remissão de pecado. Quem está entendendo? Amém, irmãos? Isto é para aí, onde diz que é um só Deus, um só Espírito, um só corpo, uma só fé, um só batismo. Tem nada de dois.
Quem está entendendo? O único mistério de Deus Cristo, que se pode dizer dois, é porque Deus é o Espírito e está em Cristo, que é aquela carne, que é aquele corpo. E nem por isso também é dois. É um. Quem está entendendo? Porque a Bíblia nos diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Eles vão falar único. Único. Não tem outro, não tem jeito de inventar. Já mais está entendendo? Por isso naquele dia ele dirá ao Senhor, Senhor, fiz isso, fiz aquilo. Jesus estava dizendo, não vos conheço. Está fechando? Porque agora outro Deus, sem ser o verdadeiro Deus e a vida, inventaram mais Deus junto com Deus. E Deus disse, não terás outro Deus comigo, lá no Velho Testamento. É assim, não é assim? Aí aparece Jesus, mas aí no caso é outro, não é outro mesmo. Ele não aceita. Quem entendeu? Ele não aceita. Nunca aceitou, nem vai aceitar. Jesus disse, Deus disse, essa glória não darei a outro ou a outro, ninguém vai mais desculpa. Os irmãos estão entendendo? Aí vocês estão vendo negócio de imagem, está falando para nós cristãos, os católicos também. E por isso eu estou pegando para os dois, que voltem para Deus, voltem para a Bíblia. E ao voltar para a Bíblia, vai ver que a palavra de Deus é a verdade. Quem entendeu, diga amém? Vamos lá, uma salva de palmas para o Senhor. Fique firme com Jesus. Dê graças a Deus por Deus ter escolhido você. Abriu a tua mente para você entender as escrituras. Quem entendeu, irmão? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos voltar para a nossa casa. Amanhã é dia de Santa Ceia, né? E amanhã vamos estar aqui participando da ceia do Senhor. Estamos meditando na palavra de Deus. Vamos prestar atenção agora. Nós já vamos embora. O porquê o suco de uva. Amém? O porquê os narizeus não podiam nem chegar perto das uvas. Você não entendeu? Porque uva simbolizava no Velho Testamento sangue. Sangue por causa que era vermelho, igual sangue. Você não está entendendo? Então o nazireu não podia tomar nada daquilo da vinha, nem casca, nem nada, entendeu? Porque Jesus Cristo ia usar Jesus na noite que foi traído, tomou pão, tendo dado graça, disse, tomai e comer, este é o meu. Depois sobre o cálice, esse cálice é o novo mandamento no meu sangue. Quem está entendendo? Amém? Então agora é o novo mandamento no meu sangue, é o sangue de Jesus. Então o vinho sempre simbolizou o sangue, até vir Jesus Cristo. Quem está entendendo? Então sintomas são coisas espirituais. Então agora nós não podemos participar da ceia com vinho, porque vinho deixa de ser bêbado. Quem está entendendo? E Deus não quer ninguém perto dele com a cabeça. Né? Quem entendeu, diga amém? Deus é bom, né? Dou graças a Deus por Deus revelar para nós, nessa igrejinha aqui, a sua palavra. Vamos agradecer ao Senhor e voltar para casa. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai Santo, pela tua graça, obrigado por nos levarmos a tua palavra, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e nos faz, nos espérimos em paz, dê misericórdia de mim, da sua vida e de todas as nações. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra está se cumprindo. Na verdade, eu oro bem, Senhor Jesus. Eu te louvo e te agradeço de todo o meu coração. Obrigado, Senhor, pelos teus irmãos, obrigado pela igreja, obrigado pela tua palavra aberta em cima desse culto. E linda, Pai Santo, e que o Senhor possa abençoar aqueles que vão ouvir, em nome do Senhor Jesus. Nos espere, nos em paz. Te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Dá mais uma salva de palmas, Senhor.